E na minha experiência, eu via ele no hospital. E quando eu chegava lá, eu deparava com ele numa maca, assim, bem bonita, onde ele está, bem organizado, um hospital bem bonito. E eu perguntava do arcanjo o que ele estava fazendo ali, o que tinha acontecido com ele. E ali o arcanjo falava para mim que tinha sido feita uma obra de feitiçaria que era para matar ele. E o Senhor guarda ele. E logo, logo ele ia sair daquele hospital. E o Senhor estava limpando o Brasil. E que muitas coisas vinham à tona, assim como já está vindo muitas coisas estão sendo expostas, porque a obra de feitiçaria que tinha sido feita era para matar ele. Irmã entrega tremenda experiência espiritual com o ex-presidente Bolsonaro, um anjo de Deus ao redor do ex-presidente no hospital. A palavra do Senhor diz em Romanos 8:28: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Durante o clamor pela nação do Ministério Apostólico Internacional Shalom, a irmã Edilene entregou uma tremenda experiência espiritual que Deus lhe concedeu. Ela viu o ex-presidente Jair Bolsonaro e o Senhor lhe mostrou que foram feitos trabalhos de macumbaria, rituais satânicos contra a vida do ex-presidente, mas alertou que tudo está no controle de Deus e em poucos dias ele sairá salvo. Confira esta tremenda experiência espiritual. Mas antes, se não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixe o like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Vamos ouvir a irmã Edilene. Amém, amados irmãos? Graças e paz, irmão. Eu vou compartilhar minha experiência. É um pouco difícil, mas eu vou compartilhar, irmão. Faz tempo, né, que eu não estou vindo para oração como era para mim estar vindo, porque quando o Senhor ele derramou o dom de guerra sobre a minha vida, eu falei para ele que eu ia guerrear pela nação até o fim. E decorrer da minha caminhada, eu parei de buscar o Senhor e não estava vindo, não estava buscando como era para me buscar. Teve uma madrugada que eu acordei sendo enforcada lá na minha casa. E eu não, o fato de eu entender, eu sabendo o que era, mas esse mesmo, eu não tinha força. E quando foi hoje, o meu esposo ele perguntou se eu vinha para a oração. E naquele momento, eu ia falar que não. Mas o Senhor, ele... Assim, eu senti no meu coração que eu tinha que vir. E ali o Senhor, ele fez me lembrar muitas coisas que ele já tinha feito na minha vida. E quando eu cheguei aqui hoje, irmão, eu disse para o Senhor que eu vinha para me buscar renovo e que ele me ajudasse, que ele segurasse na minha mão e me levantasse de novo. E quando começou, a apóstola pediu para a gente se ajoelhar e falar para o Senhor, ter o nosso momento com o Senhor. E ali eu falei para o Senhor, pedi muito perdão. E eu botei para o Senhor o que eu estava sentindo naquele momento. E que se fosse para mim guerrear pela nação, que eu guerreasse, mas que Ele não permitisse que nada viesse tocar em mim. E ali eu comecei a falar com o Senhor. E quando foi o momento que a gente veio para a roda, começou a louvar o Senhor, eu senti um fogo muito grande. Um fogo que eu não sentia, há algum tempo não sentia. E esse fogo parece que ele foi consumindo. E ao mesmo tempo a minha visão foi abrindo. E ali eu via uma guerra. E essa guerra o Senhor falava assim para mim, ele dizia assim, tem guerra que vocês vão enfrentar. E essa guerra eu estou precisando que vocês guerreiem hoje pelo Brasil. E ali a minha visão começou a abrir mais e mais. Eu comecei a vir principado. E foi quando o Senhor usou a apóstola para ministrar sobre a minha vida. E ele usou ela e ela já veio falando sobre a guerra. E eu estava vendo a guerra.
E quando eu vou à experiência, eu faço a pergunta para o arcanjo do Senhor, e ele responde que sim. E quando ele me leva, ele fala assim para mim que ele ia me levar a um local para me ser revestida. E ali eu fui na sala de armaduras, ser revestida, colocar novas armaduras. E ali ele fala assim, agora você vai ver algumas coisas que você tem que ver. Logo no começo, a apóstola falou de um sonho. E quando ela falou desse sonho, ela disse que o Senhor transportava ela a orar pelo presidente Bolsonaro. E na minha experiência, eu via ele no hospital. E quando eu chegava lá, eu deparava com ele numa maca, assim, bem bonita, onde ele está, bem organizado, um hospital bem bonito. E eu perguntava do arcanjo o que ele estava fazendo ali, o que tinha acontecido com ele. E ali o arcanjo falava para mim que tinha sido feita uma obra de feitiçaria que era para matar ele. Mas o Senhor não permitiu, porque o arcanjo falava que ele é um servo. E o Senhor guarda ele. E logo, logo ele ia sair daquele hospital. Mas o que eu achava mais interessante que o arcanjo mostrava para mim que o Senhor permitiu a apóstola ir lá orar por ele justamente por isso. Porque a obra de feitiçaria que tinha sido feita era para matar ele. E ali eu saio daquele lugar. E ali o arcanjo começou a me mostrar outras cenas, onde eu não vou citar nome, mas ali o arcanjo do Senhor falava que o Senhor ele já tem oportunidade para essa pessoa. E ele se converter e se arrepender dos pecados dele. Mas ele não se arrependeu. E ali o arcanjo falava que a máscara desse homem ele vai cair. Vai cair a máscara dele. E ele, se não se arrepender, ele vai para um local onde não tem mais saída. E quando eu saía dali, ele me mostrava também sobre um juiz. E ali o Senhor falava desse juiz, que ele teve a oportunidade de mostrar todas as provas que ele tem, mas assim ele não fez. E o Senhor falava que aquele lugar onde ele está sentado não é para ele, porque ele teve a oportunidade de escancarar as provas que ele tem e ele não fez isso. E o Senhor falava que ele vai arrancar ele daquele lugar. Ele falava de um juiz. E ali o Senhor falava assim, agora você vai guerrear, porque a nação está precisando. E eu fui para um campo de guerra. E nesse campo de guerra eu começava a guerrear. Eu guerreava muito pelo Brasil. E eu dizia, Senhor, eu dizia para um anjo do Senhor que estava comigo, eu dizia bem assim, eu não tenho mais força. E ele falava assim para mim, só continue guerreando, que a guerra ainda não terminou. E teve uma hora que eu fui num local onde estava tendo obra de feitiçaria. E essa obra de feitiçaria estava sendo feita para o Brasil. E aí eu desenterrava várias bandeiras. E ao mesmo tempo que eu desenterrava, elas subiu muito rápido para o céu. E quando elas subiu, elas já iam sendo limpas. E ali um anjo do Senhor falou que o Senhor estava limpando o Brasil e que muitas coisas vinham à tona, assim como já está vindo muitas coisas estão sendo expostas. E ele falava que muitas coisas vão vir à tona. E ele falava de provas. E ele falava que essas provas que estão na mão do juiz, ele falava que logo, logo vai vir a verdade. E a verdade vai alegrar o coração do povo brasileiro. E até aqui eu posso compartilhar. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.